o que que é esse desenho de imaginação que tu tanto fala, a gente falou um pouco sobre, e esses tutoriais de internet, a gente sabe que funciona para quem vai lá, copia e tal, mas esses tutoriais de internet que eu digo assim, faça tal coisa, aí te ensina a fazer isso, faça tal coisa, te ensina a fazer isso, mas isso ajuda a virar a chavinha ou não? Isso tá te reforçando talvez um vício que a gente tem e tal? Eu sempre critico um pouco os passo a passos, assim, né? Porque o passo a passo é aquele famoso dar o peixe em vez de ensinar a pescar, né? Tipo, você vai entender como constrói ali aquilo que está sendo ensinado no tutorial, vai te dar uma breve noção, mas quando você vai fazer aquilo por conta, se você não entendeu o conceito, se não foi explicado o conceito, né? Se é um tutorial simplesmente copie meus traços, ele é superficial. E aí você não vai conseguir construir corretamente, né? Por conta própria, outro tipo de desenho. Uhum. Então você vira dependente desse tipo de conteúdo. Você não tem autonomia e independência para criar. Então, né, de novo, os fundamentos entram nisso, esses conceitos de entender a realidade, para você conseguir tirar o melhor proveito desses tutoriais e começar também a criar por conta própria. Então, tem essa questão aí, né? E uma outra questão é, a maioria dos tutoriais que tem, infelizmente aqui no YouTube brasileiro, utiliza muito formas 2D, planas, né? Elas não têm tridimensionalidade, não têm volume, são tipo quadrados e círculos e pronto, assim, né? Então, o que isso te faz, né? Você fica preso no desenho de cópia, porque você não está pensando em rotação, você não está pensando, imaginando a forma na sua cabeça. Você não tem essa visão, você só está vendo isso aqui, ó. Um plano reto, né? Quando você desenha dessa maneira, de forma Uhum. simplificada. Então, você precisa ter uma noção em 3 dimensões de tudo que você vai desenhar. Então, tem esse problema, né? As pessoas ensinam de forma extremamente simplificada, com essas formas básicas muito, né, que não vão te permitir criar, vão te Sim. permitir, né? O que acontece? Essas formas facilitam o desenho, mas acaba por aí. Eles não vão te permitir entender o desenho, que é outros 500, entende? É outro processo. Eu acho que é bem o que tu falou, né? Não te dá autonomia, né? Porque isso é uma coisa que a gente fala bastante até na tatuagem, que é o seguinte: muita gente pergunta, que máquina, qual a melhor máquina para começar? Qual a melhor agulha? Que tinta eu uso? Qual voltagem eu uso? E, cara, e tudo depende muito, porque a voltagem que tu vai usar vai depender da resistência que a pele tem, vai depender da máquina que tu tá usando, vai depender disso e daquilo. E esses tutoriais passo a passo, como tu disse, né? Eu acho que seria mais ou menos isso na tatuagem. Como fazer uma tatuagem assim? Aí tu pega a máquina tal, usa tal agulha e tal voltagem em tal parte da pele, em tal, seja uma panturrilha, da barriga, ou enfim, tu vai esticar dessa forma e vai fazer isso. E tu vai conseguir reproduzir exatamente isso, traduzindo tudo isso para tatuagem, né? Tu vai conseguir reproduzir essa tatuagem. Mas quando tu for fazer uma outra tatuagem com outra máquina nas costas da pessoa, talvez, isso não, e tu vai dizer assim, agora, como é que eu faço? Por isso que a gente insiste tanto nisso, de tu entender como funcionam as máquinas, como se comporta cada agulha, por que que uma agulha faz um tipo de traço, um tipo de pintura, ou um tipo de pigmentação. Então, assim, lógico que a gente sempre quer fórmulas, como desenhar o rosto assim, assim e assim. Beleza? Vai lá e tu consegue copiar. Mas a partir do momento que vira aquela chavezinha, tu sabe que se tu quiser virar o rosto assim, então isso aqui vira assim e faz assim e tal, e tal, tal, tal. Então, essa é a virada de chavezinha, é o que precisa também acontecer na tatuagem, que eu falo sempre pra galera, que é entender o teu material, entender como ele funciona, que seriam os fundamentos do material de tatuagem, né? Entender como isso funciona. Isso eu acho que te dá essa autonomia, esse termo que tu usou eu acho muito bom, que te dá essa autonomia de tu poder fazer o que tu quer fazer. Tu quer fazer uma tatuagem em tal lugar, embaixo do olho, pô, tu sabe que aqui a pele vai ser mais molinha, ela vai ser muito mais, tu vai ter que cuidar muito mais, não vai poder usar tal tipo de agulha, e tu não vai achar um tutorial para fazer exatamente o que tu quer toda vez, né? Então acho que esse girar a chavinha é muito importante.